Olá pessoal, hoje vamos falar de linguagens, né? Eu vou dar uma introdução, vamos ficar apenas numa introdução a linguagens livres de contexto. A gente vai falar de linguagens livres de contexto. Falar de linguagem livre de contexto, vou dar uma introdução, né? Porque no capítulo anterior, porque na verdade essa parte de linguagem livre de contexto já é o capítulo 2 do livro do Michael Sipser, né? Introdução à Teoria da Computação. A gente viu no capítulo anterior, que é o capítulo 1, a gente viu métodos diferentes, né? Apesar de ser equivalente, né? De escrever linguagens. A gente viu como fazer autômato finito e como fazer expressão regular, né? A gente viu o autômato finito, viu o determinístico, viu o não determinístico e viu as expressões regulares, né? Na verdade, isso aqui a gente todo, né, acaba sendo a mesma coisa porque a gente reconhece as mesmas linguagens, né? Tem o mesmo poder de reconhecimento de linguagem. Então a gente tem aqui as linguagens que são reconhecidas pelo regex aqui, né, a gente mostrou que toda expressão regular é reconhecido por um autômato finito, né? Então aqui são as linguagens reconhecidas por autômatos e reconhecidas por expressão regular. Mas no finalzinho a gente viu que existem algumas linguagens que são não regulares, né? Então existem linguagens que a gente não consegue reconhecer com regex nem com autômato, né? E esse conjunto maior aqui, né? A gente consegue reconhecer aqui com as linguagens livres de contexto. Então, linguagem livre de contexto, a gente consegue reconhecer linguagens, né? A gente tem um conjunto maior de linguagens que a gente consegue reconhecer. Né? Veja que a gente também reconhece as linguagens regulares usando a linguagem livre de contexto. Né? Por exemplo, a gente viu no exemplo, né, uma linguagem do tipo W, onde W é escrito dessa forma 0N, 1N, né? A gente viu que isso aqui é não regular. Só porque essa linguagem, por exemplo, ela é reconhecida por linguagem livre de contexto. Né? Se a gente for montar aqui, a gente vai ver que existem outras linguagens aqui reconhecidas. Né? Um grupo maior, mas hoje a gente vai explorar essa parte de linguagem livre de contexto. Né? Então, para essa linguagem livre de contexto, a gente vai falar da parte que é gramática livre de contexto. Né? Porque quando a gente fala em linguagem livre de contexto, né, para a gente reconhecer essas linguagens, a gente vai definir uma gramática. A gente vai definir uma gramática aqui. E essa gramática aqui seria a produção de regras. A gente vai produzir umas regras definidas em dois vocabulários. Né? Eu vou explicar, né, mais adiante quais são esses vocabulários. Vão ter vocabulário para terminal, vocabulário para variáveis. Né? Mas a gente pode prosseguir com exemplo do que é isso, o que é essas gramáticas de contexto e qual que é o poder delas para reconhecer a linguagem. Então, continuando, a gente vai ver que uma linguagem livre de contexto, ela é definida, ela vai ser definida por uma gramática, né? A gente vai ter uma gramática, né? A gente vai ter ali uma gramática, e essa gramática aqui, ó, vai ser a produção de regras definidas por dois conjuntos de alfabeto, né?
Então essa gramática é a produção de regras definidas por dois alfabetos. A gente vai ter dois alfabetos aqui. Um alfabeto, né, a gente pode chamar de epsilon aqui, que vai ser o conjunto de terminais. É o conjunto de terminais. E a gente vai ter um conjunto V aqui, que é o conjunto de variáveis. É um conjunto de variáveis aqui. Então, vamos ver um exemplo. É interessante que quando a gente fala em linguagem livre em gramática livre de contexto, aqui a gente está falando em regras. Seria como se a gente estivesse gerando strings, né? Aplicando essas regras da gramática. Então, por exemplo, eu posso ter uma regra, né? Eu posso ter que, seguindo o exemplo do livro, eu tenho A, vai ser uma variável. Aqui eu tenho 0, isso aqui a gente chama de terminal. 0, A, 1. Posso ter aqui também A, que leva em B, e B que leva... E a gente tem que B leva para a cerquilha. Então aqui a gente vê que vai ter o sigma aqui, que vai ser um alfabeto. Esse sigma aqui é o conjunto de terminais. Veja que os terminais vai ser o 0, o 1 e o cerquilha. Né? Esses aqui vão ser os terminais. E as variáveis aqui vão ser A e B, né? São conjuntos de símbolos terminais e os símbolos de variáveis, né? E vai ter uma variável que vai ser a variável de começo, né? A variável de start. Vai ser essa variável que é a primeira linha, né? A primeira linha é a variável de começo. Então A é a variável de começo. E agora vamos ver como a gente gera essas strings, né? Suponha que eu tenho essa gramática, né? Eu tenho essa gramática aqui. Então, para a gente gerar string, né, a gente pode construir uma árvore sintática, né? Por exemplo, essa gramática aqui, vamos chamar essa gramática aqui, gramática G1. Essa gramática G1 aqui, ela gera uma cadeia desse tipo. 0, 0, cerquilha 1. Ela gera uma cadeia desse tipo aqui. A sequência de substituições para obter essa cadeia, a gente chama de derivação. A gente vai derivando até encontrar essa cadeia aqui. Esse processo aqui parece um processo indutivo, né? Em cima dessas substituições. Mas a gente pode representar isso, né, de uma forma gráfica aqui por uma árvore sintática. A gente pode construir aqui, a gente tem... a gente começa com... a gente começa com essa variável A. Começa com a variável A. E veja que aqui tem os símbolos terminais. 0, A e 1. Então ele pode ir para 0. E chama a própria variável A e 1. E aqui no A, deixa eu fazer isso aqui menor. Aqui no A, eu posso também continuar chamando 0 e 1 e chamando o próprio A. Só porque a partir do A, veja que eu tenho uma outra opção. Veja que isso aqui é um exemplo de não determinismo, né?
Aqui eu não tenho um determinismo, aqui eu tenho um não determinismo e eu posso escolher esse outro A que ele consome B, né? Ele produz B, na verdade. A gente fala que produz B. Produz B. E de B a única opção é produzir o cerquilho aqui, né? Então veja que a gente tem uma linguagem 0, 0, cerquilho é 1, 1. Essa linguagem aqui, né, vai gerar toda a string W. Tal que o W vai ter essa cara, né? Vai ser 0, N, cerquilha, 1N. Então, essa gramática vai gerar essa linguagem aqui. Então, note que isso aqui não é, né? A gente consegue mostrar, pelo lendo bombeamento, que isso aqui não é uma linguagem regular. Né? Então, a gente acaba conseguindo representar mais linguagens com a gramática livre de contexto. E na próxima aula, eu vou trazer... A gente vai comentar mais. Na próxima semana, a gente desenvolve melhor essa parte e mostra também autômatos de pilha, que é a construção de uma máquina capaz de reconhecer, né, reconhecer linguagens livres de contexto.